Os melhores cortes de Valorant passam por aqui. Clipe novo. Todo dia. Piscou? Perdeu o clutch. Só os reais ficam até o último round. O caos do competitivo em 30 segundos. Highlights insanos todo dia. Segue antes do próximo S. O mundo de Valorant nunca para. É inaceitável um time que tem aspas, Zekin e a comissão técnica que tem perderem pra Envy ainda mais da maneira que foi. O MIBR perdeu pra Envy nesse final de semana e o pior de tudo. Além de ser inacreditável imaginar que o MIBR perderia, o MIBR perde de 2-0, mas o principal problema vem quando o MIBR perde uma Raven de 13-1 e uma Bind de 13-3. Se já era inimaginável e também inaceitável imaginar que o MIBR perderia, perder dessa forma e perder para um time que na coletiva de imprensa fala que nem treinou com o Exter, porque essa daqui, além de tudo, era a última partida do Exter jogando pela Envy, ele ia aposentar e virar criador de conteúdo, perder dessa forma chega a ser mais humilhante ainda. E é exatamente dessa forma que os jogadores do MIBR precisam se sentir, porque eles foram realmente humilhados. Além deles perderem, eles perdem, e pra você que tanto criticava falando que o MIBR não tinha que se adaptar ao meta, pode ficar feliz, porque pelo menos dessa vez dá pra tirar esse peso das costas do MIBR, porque dessa vez o MIBR não perdeu pro meta. Porque se a gente for olhar a composição da Raven, da Envy, eles estavam jogando de Yoru, que tá nerfado. E se a gente for olhar para a composição da Bind, da Envy mais uma vez, eles jogaram de Clove nerfada, Reina nerfada e Yoru nerfado. Então pode ficar feliz. Esse não foi o problema, só que o MIBR tem problemas muito maiores ainda para resolver. E isso sim é o que vai ser difícil para o MIBR agora, nessa parte dos playoffs. Eu tô fazendo esse vídeo separado até e fora da live, porque eu sinto que eu não fui muito sincero com vocês que acompanharam a transmissão. A gente fez uma transmissão no domingo, né, no Dia das Mães, e vocês merecem a minha sinceridade, porque é isso que vocês esperam quando vocês entram para ver os vídeos de análise e também na nossa live. E nesse vídeo, a ideia central e principal é o seguinte: um time que tem aspas, Zekin, Frod, Rap, fora os outros jogadores, e além do mais, um time que foi montado pelo aspas e pro aspas, não pode perder dessa forma. A única coisa positiva desse MIBR é que eles têm que agradecer muito que nesse final de semana, com a Loud vencendo a equipe da Leviathan, o MIBR vai passar como seed 1 do grupo. E o MIBR como seed 1 do grupo, eles vão ficar à frente do playoff. Então eles vão estar a uma partida de chegar no Masters de Londres, porque eles ganhando uma dessas partidas aqui, né, eles estão no caso no grupo Alpha, então eles vão estar na parte de cima da tabela, eles ganhando um jogo, eles já estão aqui e eles estão classificados. Mas o MIBR merecia esse seed 1? Com certeza não. Ainda mais olhando para o grupo, tudo bem que a gente sabe, né, uma Cloud9 muito ruim, ainda outras equipes ainda jogando muito mal também, né, a própria Loud começando a se recuperar só quando tava com o Erd, a Envy, horrível também a maneira como eles estavam jogando, mas o MIBR perder para Cloud9 e perder para Envy, que são os únicos dois times eliminados do grupo, mostra uma inconstância nesse time que não pode acontecer. E esse é o maior problema. E essa partida também escancara alguns problemas do MIBR. Sejam problemas de postura, seja problemas de comunicação, seja problemas de até mesmo entendimento do jogo por todo mundo do time da mesma página. E também mostra cada vez mais que o MIBR é um time que quer deixar todo mundo confortável. E todo mundo no conforto também significa que todo mundo vai jogar desconfortável de alguma forma. Então quando a gente pensa na composição da Raven, tudo bem, funciona contra a equipe da Leviathan. Coloca o Tex pra jogar de Chamber, dá mais espaço pro Aspas trocar tiro, mas sinceramente, e aqui a galera tem o meme, né, de falar que, porque mesmo quando o Aspas joga bem, ainda assim o Niang não consegue elogiar. Sinceramente, cara, num 13-1, 13-3, não dá pra falar que ninguém jogou bem. Muito menos só porque você olha aqui, você vê que o Aspas tá 26/26. Quantas kills de todo mundo aqui foram realmente kills de impacto? Eu elogio muito o Zekin, das kills de impacto que ele costuma pegar, mas dessa vez independente, irmão. Aqui, KD, e principalmente pra você que fica só olhando o VLR pra poder analisar alguma coisa, KD não significa absolutamente nada. Então não, nem o Aspas jogou bem nessa série. E principalmente ele, cara que é campeão mundial, considerado o GOAT do Valorant, né? O melhor jogador do VCT América, seguido do Zekin também, que é o segundo jogador com a maior quantidade de kills, eles não podem aceitar essa derrota como, não, tá tudo bem, vamos pensar na próxima. Se a derrota pra Cloud9 já acendia um alerta, essa daqui tem que acender ainda mais. E aí, beleza. A gente tá falando bastante do próprio meta também, que vai mudar daqui pra frente, que a Neon vai ser nerfada, que o Aspas pode jogar só de Jett e Raze, mas ele já tá fazendo isso. E enquanto isso, o Zekin acaba tendo que fazer essa função de segundo duelista de se adaptar com o que tá forte no meta. Então ele joga de Fênix, ele joga com a própria Neon, mas aí do outro lado a gente vê um Tex também que acaba jogando de Chamber,
muito para ele tentar ter mais impacto. Então, quais são as mudanças que o MBR tá fazendo? Se a gente for olhar para a própria Brise do MBR, o MBR é uma das poucas equipes do mundo que tá usando Sky. E aí a gente tem que analisar o time como um todo também. Aqui não são só 5 jogadores que é um catadão, cada um faz o que quer. Isso é a Envy. E mesmo assim o MBR ainda conseguiu perder. Porque quando a gente pensa no MBR, apesar de no começo do ano eu falar muito disso, que eu falava que ia ser um time robotizado, que ia trocar muito tiro, mas principalmente ia trocar esse tiro em conjunto, ia ser um robô de FPS, já que tem o Freud, já que tem o Rap, que são lendas do FPS no geral. Esse time aqui não consegue nem fazer isso. Mesmo ganhando nas trade kills, ainda assim o MBR não consegue. Na trade kill, não, né? Na first kill, ele ainda não consegue ganhar a partida. Então o Demon One fica 0-7 de first kill, first death, fora outros jogadores. Mas a própria trade kill da Envy é uma das melhores. E se a gente for olhar os números, a trade kill do MBR hoje é uma das piores do campeonato. E esse time aqui, ele foi feito para ser campeão. Esse time aqui ele não foi feito para passar sufoco pra Envy. Mas tudo bem. Pelo menos o MBR ainda é seed 1 e ainda tá a um jogo do Masters, não é? Porque ainda tem a possibilidade. E eles têm que corrigir, mas eles têm que entender isso e adaptar isso o mais rápido possível. O único motivo que faz eu não explodir o MBR e não ficar puto com o MBR, num geral, né? E aí falando até como torcedor, não só como analista, porque a gente sabe do potencial desse time, é porque os caras estão a um jogo de ir pro Masters. E aí se eles vão pro Masters, tá tudo bem, né? Aí é mil maravilhas. Só não pode repetir a mesma história do ano passado. De um time que começa um pouco bem, aí na primeira derrota já começa a derreter, porque aqui já não é mais um MBR que tá perdendo a primeira partida do camp. É um MBR que no começo do ano falou que não tinha tempo, jogou no meta errado, perdeu 3 MD5 seguida, mesmo com a experiência de todos esses jogadores. E com esses jogadores aqui, também não dá pra colocar toda a responsabilidade do próprio Verno como IGL. Apesar de sentir que em diversos momentos parece que o time tá realmente desconectado, o Verno não tem como ele pegar na mão de todo mundo o tempo inteiro, toda hora não. Ainda mais num round onde tá 2v5, por exemplo, no pistol, e todo mundo entrega o round. Ali tá todo mundo entregando em conjunto. E o Verno não tem que bancar de babá nessas situações, não. Quem deveria ser o líder desse time, até mesmo pelo exemplo, é o Aspas. E eu cobrei isso dele no ano passado, e ele não foi. O Artzin, até mesmo no final ali daquela equipe do MBR, quando ele nem IGL era mais, ele assumiu muito essa postura de líder, até no momento de derrota. Quando precisou da entrevista pós-derrota do Champions, eliminação, o moleque quase chorando, ele apareceu pra trocar ideia com o time. E o fato do MBR também não sequer querer dar entrevista, isso acaba sendo um tapa na minha cara, e eu não tô falando aqui nem como uma pessoa que trabalha como caster, eu tô falando também como um cara que quer ouvir do time, ou pelo menos quer ver uma postura de alguém dentro dessa equipe. E ninguém teve essa postura. E é um tapa na cara de você como torcedor também. Então esse MBR aqui ele tem muitos problemas, cara. Não dá pra todo mundo ficar confortável. É inegável que o Tex tá performando muito mal. Teve um jogo até agora que o Tex performou muito bem. E a gente precisa lembrar no final das contas. Esse MBR aqui é aquele MBR que no final do ano passado teve a possibilidade de manter cortesia, teve a possibilidade de manter o time que ainda assim, mesmo com todas as dificuldades, foi se encontrando. E que no Champions jogou bem. Apesar da gente lembrar do MBR perdendo, o MBR ainda termina, mesmo com as derrotas, numa run boa. Porque se a gente for lembrar, o Masters do ano passado foi o pior Masters da história do Aspas. O pior campeonato da história do Aspas. E agora o MBR entra em mais um recorde, pelo menos em mais um momento da história do VCT Américas, com a partida mais rápida do VCT. Antes era da Envy, na partida contra a Leviathan, que a Leviathan ganha da Envy. E dessa vez a Envy bate o recorde, só que dessa vez com eles ganhando e jogando desse jeito. O Rod chegou a falar em alguns dos momentos também em entrevistas sobre hero plays e a falta de disciplina que custaram as derrotas, no caso a derrota para a Cloud9. Mas mesmo depois dele falar sobre isso de hero play, você ainda vê um estilo de jogo diferente nesse MBR? Porque ainda para mim é isso. É um time que mesmo com a maior qualidade que tem individual dos jogadores, ainda depende desse individual para ficar ganhando o jogo. E é isso que também traz a inconstância. Parece que eles, como equipe, não conseguem se encontrar. E aí, depender do individual toda hora, vai ser sempre assim. O Zekin matando 28, aí na outra o Aspas tem que matar 28, o Verno tem que matar 28. Porque o MBR que a gente viu contra a Cloud9 foi um MBR completamente diferente do que a gente viu contra a Leve. Que tudo bem, a Leve, um time de moleque muito novos, né, no geral. A gente viu eles sofrendo agora para a própria Loud também, em vários momentos com o jogo na mão, e eles começam a perder para eles mesmos, e a outra equipe vai crescendo cada vez mais. E contra o MBR, eu também percebi uma Leviathan muito nervosa, errando coisas que eles não costumavam errar.
Mas o MBR soube aproveitar, porque isso é o MBR. O MBR é um time com jogadores experientes, com um dos maiores investimentos do VCT Américas. É inegável que, até mesmo pra galera que é do MBR, o resultado contra a Envy é problemático, cara. Porque isso não pode acontecer. Até mesmo em questão de questão de torcida, de apoio e de todas as outras coisas. Essa derrota pra Envy, ela escancara muitos problemas e coisas que têm que ser solucionadas. Então, mesmo jogando muito bem contra a Leviathan e ganhando ainda, o que adianta? Numa semana perde, na outra conserta e na outra volta a perder mais uma vez. Quando o Aspas dá entrevista e o Aspas fala sobre eles estarem numa semana ruim de treino e que ele não entende, é um sentimento, um feeling de que tem alguma coisa errada dentro do time. O que tá errado? Pô, sinceramente, cara, não dá pra entender, mano. Não é a primeira vez que times acontecem isso, né? O MBR mesmo, no ano passado, aconteceu uma coisa muito parecida. Então, a partir do momento que eles perdem a EWC, que eles tomam aquele reverse sweep, o time vira outro. E a gente vê isso até mesmo na postura de dentro do palco. Então, parece sempre ter algo a mais. Sempre parece ter algo estranho. E aí, vai esperar o quê pra resolver isso? Vai esperar ficar fora do Masters? Vai esperar ficar fora do Champions? Porque hoje é o VCT Américas mais disputado da história do VCT Américas. MBR tem time pra ser campeão. É isso que a gente quer, é isso que a gente cobra. É isso que a gente cobra até mesmo do próprio Aspas. Porque, beleza, ele mata o dele. Mas não é só isso. A partir do momento que ele vira o cara do time e ele monta o time, ele também tem a sua parcela. Do mesmo jeito que todos os outros ali têm. Mazino também é outro jogador que já teve impacto absurdo em várias outras equipes que jogou, até mesmo foi MVP daquele Américas que eles ganharam, né? Do stage que eles ganharam. O Mazino foi MVP daquela grande final. Jogando muito. E cadê esse time, mano? O que tá acontecendo pra esse time simplesmente não conseguir mostrar isso no servidor e aí depois em entrevistas os jogadores falarem, né? O Freud, por exemplo, falar que falta de disciplina tática em momentos críticos foi um dos maiores obstáculos. É difícil de entender. E pro próprio Freud também. Eu gosto muito do Freud porque muitas vezes ele é sincero e às vezes até sincero demais. Então, quando eu reclamei que o MBR tava 2-0, 2-0 no campeonato, mas que não tava convencendo ainda, ele chegou a dar a farpada. Quando a galera começou a falar sobre a Sky do MBR, ele também foi lá e deu a farpada. Mas é inegável que até pro próprio Freud, mesmo gostando muito até dele como pessoa também, é inegável que nesse momento ele ir para as entrevistas e até mesmo nas oportunidades que ele tem, ele falar, então, já que é para eu levar a culpa a partir de agora, eu vou assumir tudo dentro do time, é o pior momento. Porque é o momento onde o MBR tá, talvez, na sua pior forma, cara. Eu espero muito que a gente não tá vendo rap também em Los Angeles. Eu não sei o quanto o rap pode estar fazendo falta também de estar próximo dos jogadores. Eu não sei se o entendimento de Valorant da galera ali dentro, agora cada um tá querendo jogar um Valorant de uma forma diferente, mas eles têm que entrar na mesma página. Porque o MBR ainda tem oportunidade de ganhar e pelo menos de se classificar pro Masters. Eu espero muito que não seja a mesma run do MBR do ano passado, que classifica e vai pra lá pra passar vergonha mais uma vez. Mas pelo menos o MBR passa em primeiro do grupo. E passando em primeiro do grupo, por vários acasos aqui, né, ao longo de toda a tabela, a gente vê que todo mundo tá ficando 3-2 e aí, na critérios de desempate, o MBR passa em primeiro. É a melhor oportunidade pro MBR parar, sentar, conversar e resolver. E de verdade, bota o 5 dentro de uma sala, o 6, o 7 se o rap chegar também em Los Angeles, e só sai dali quando conversar, mano. Porque esse time aqui não pode cogitar passar por uma parada parecida com essa em nenhum outro momento. E a gente tá vendo muito, todo mundo elogiando muito do Zekin, né? Principalmente sobre a maneira comunicativa que o Zekin tem dentro do servidor. Além do impacto dele sendo duelista, matando muito, fazendo um papel de entre ainda, jogando de neon, aprendendo todos os bonecos do meta, o cara, além de tudo, tá sendo comunicativo e muito proativo dentro do servidor. Toda vez que a gente vê um CHK ou comunicação do MBR ou alguma outra coisa, é ele que fala, pô, vem dominar a DD comigo, vamos fazer um avanço no L, e tenta criar essas jogadas. E no final das contas, eu acabo ficando até com um pouco de dó desse cara. Porque o Saci mesmo fala que o Zekin, ele é uma esponja. Ele vai absorvendo tudo das pessoas e do ambiente que ele tá envolvido. Que se o Tens acordava feliz, o Saci sabia que o Zekin ia ficar feliz. E olha esse moleque, mano. Fala a verdade, se não dá pra ficar até com um pouco de dó desse cara. Esse cara, ele realmente não merece estar num time que joga dessa forma. Essa é a realidade. Hoje ele é pra mim, e volto a repetir, um dos jogadores mais impactantes do VCT Américas, sem dúvida nenhuma, e briga pra ser o melhor duelista do VCT Américas também. Porque no final do dia, não dá pra um time que foi montado a dedo, escolhido a dedo, e que quando o próprio Rob Moore fala sobre a proposta pro Zekin,
Todo mundo fala, não, vai, você tem que aceitar. É o GOAT te chamando. Um time montado pra ele e por ele jogar só na mira. E quando depende da mira, jogar desse jeito aqui. Ah, Niang, mas você acha que esse time ainda consegue se encontrar? Esse time ainda consegue ir pro Masters agora? Ainda consegue ser campeão? Eu realmente acho. E na verdade é o que eu esperava desse time desde o começo. Não era perder 3 MD5 seguida, não era falar sempre de falta de treino, de falta de leitura, de falta de adaptação. Falta de adaptação era o que eu menos imaginava que esse time do MBR podia ter. Esse time precisa ser campeão, cara. E infelizmente é isso. A pressão vai estar lá, sempre. E eles têm que saber lidar com a pressão, porque eles têm jogadores pra isso. E a galera só vai ficar feliz quando ver esse time levantando o troféu. Deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta pra mim sua opinião sobre o Niang e até o próximo vídeo.